estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando com nosso estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, estudaremos agora no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os comentários, as instruções dos Espíritos, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Senhoras e senhores, prezados irmãos, prezadas irmãs, vamos estudar agora a lição do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, começando com uma mensagem no item 26. Esta mensagem é um comentário do Espírito que se identificou com o nome de Anjo Guardião, isto na cidade de Paris, no ano de 1863. O título desta mensagem é Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício. Zé Pequeno, desculpe eu estar te interrompendo. Eu posso fazer perguntas antes de passar a leitura? Claro, João Grandão, claro que sim. Provas voluntárias quer dizer provas, sofrimentos que as pessoas buscam quando buscam com as próprias mãos? É isso mesmo, muito bem lembrado. E o verdadeiro silício? O que significa silício? Boa pergunta, João Grandão, porque se a pessoa não entender o título, claro que ele não vai entender o texto. Mas, João Grandão, seria bom que buscássemos através de estudos o conhecimento da origem do pensamento religioso, os mitos, os cultos mistéricos, a origem da filosofia, as correntes filosóficas. Daí, vamos entender a questão da ascese. Consequentemente, vamos entender a ideia da mortificação do corpo e a penitência. Práticas estas que repercutiram no judaísmo, no cristianismo e até hoje influenciam a doutrina cristã. Concluindo, Zé Pequeno, silício significa instrumentos usados para mortificação do corpo, como, por exemplo, pulseiras com pontas perfurantes usadas no braço, na perna ou na cintura, chicotes com lâminas cortantes, onde a pessoa se autoflagela. Penitência representa a abstenção de comidas, de cortes de cabelo, de barba, abstenção de sexo, de bebidas, sacrifícios extenuantes do corpo físico, como, por exemplo, longas caminhadas, caminhadas carregando objetos, pessoas, cruz, caminhadas de joelho, etc. Modernamente, podemos entender silício como sofrimento, tormentos. Mas é pequeno. Quando Jesus falou que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele não estava fazendo assim uma apologia, estava defendendo o ascetismo, ou seja, a prática de ascese? Não. Claro que não, João Grandão, claro que não. A doutrina espírita nos deixa bem claro este ensinamento de Jesus. Quando ele fala bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, ele estava nos informando o verdadeiro sentido das aflições. E quando Jesus falou isto, ele estava dizendo que o procedimento da aflição leva ao consolo. Agora, esse procedimento é bem explicado pela doutrina espírita. E, se a gente analisar bem, nós vamos entender que nem todas as pessoas que estão em aflição serão consoladas. Isso depende de um procedimento, do entendimento do sofrimento, o porquê do sofrimento, as causas do sofrimento, e sofrer sabendo como sofrer, sofrendo com resignação e lutando para superar os problemas. Isto é que leva à salvação, certo? Não podemos pegar os ensinamentos de Jesus no pé da letra. Temos que entender muito bem. Por isso que o nosso estudo é bastante abrangente. Rapaz, eu fico contente com a doutrina espírita.
Cada vez mais eu quero estudar, porque vou clareando a minha cabeça, vou entendendo melhor o porquê das coisas. Graças a Deus. Pois bem, então vamos à leitura deste texto. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Item 26. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Quer dizer, perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale esta outra. É lícito, é permitido àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Quer dizer, é permitido àquela pessoa que levou uma espinhada retirar o espinho? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, quer dizer, sem reclamar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta e em se não desesperar se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei. Quer dizer, é o Espírito aqui denominado anjo guardião que está falando, né? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não, isto é, não há mérito quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de se por vezes tão pesado. Aceitá-las, isto é, aceitar as provas sem queixumes e com fé. Eis tudo que de vós exige ele. Eis tudo que de nós exige Deus, de aceitarmos as provas sem queixumes e com fé. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir, quer dizer, é desobedecer, é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo, quer dizer, enfraquecer o corpo, sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai o corpo, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso, quer dizer, muito diferente, é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à mansarda infecta levar a consolação, isto é, vós que deixais os vossos aposentos de conforto, né? Para irdes à habitação pobre, contaminada, para levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que sujais as mãos delicadas curando chagas,
Vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, quer dizer, vós que deixais de dormir, que sacrifica o seu próprio sono para estar ao lado de um doente, cuidando dele. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, enfim, que despendeis, que consumis, que diminuís a vossa saúde na prática das boas obras, tendo em tudo isso o vosso cilício, quer dizer, tendo em tudo isso o vosso tormento, o vosso sofrimento, verdadeiro e abençoado sofrimento, visto porque os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias, quer dizer, no seio das luxúrias irritantes da riqueza. Antes, porém, vos constituístes, vos transformastes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um sofrimento, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai, isto é, maltratai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Fragiciai, quer dizer, torturai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Isto é, fortalecei contra a dor da ofensa e da calúnia, mais dolorosa do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Aí tendes então o verdadeiro tormento, cujas feridas serão provas da sua coragem e a sua submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Estudo metódico, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Veremos aqui o comentário de Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. As provas. Finalidades das provas: exercitar a inteligência, exercitar a paciência, exercitar a resignação. O mérito das provas. Qual que é a vantagem das provas? Aqui nós estamos vendo duas gravuras. Nesta, ao lado esquerdo, nós temos um rapaz aqui com a síndrome de Down. Está feliz, está levando a vida da melhor forma possível, na luta, no trabalho, está superando. E aqui nós temos o exemplo de atletas paraolímpicos. Também estão na luta, trabalhando, movimentando, participando. Então o mérito das provas está em sofrer sem murmurar, sem ficar reclamando, tocar o barco para frente, preservar na luta, não se desesperar. Estão vendo os exemplos que nós passamos? Aceitá-las, quer dizer, aceitar as provas com fé. Provas voluntárias. É permitido abrandar as próprias provas, quer dizer, é permitido diminuir as próprias provas, diminuir os próprios sofrimentos. Não se for no caso, por exemplo, do insulamento. A pessoa se isola para ficar longe dos problemas. Aí não terá mérito. É permitido abrandar as próprias provas? Sim. Nesse caso, por exemplo, o doente buscar o médico, né? Você deve sim buscar o médico. Provas voluntárias. Aquelas provas que às vezes a pessoa se impõe ao seu próprio corpo, se impõe um sofrimento para si, às vezes até em nome de uma salvação.
em busca da libertação das mazelas, dos problemas que ele enfrenta, achando que a culpa é o próprio corpo, pratica às vezes uma penitência ou uma mortificação física. Isso é permitido? Não. Se tem por objetivo o bem próprio, é um egoísmo, é um fanatismo. Se está impondo um sofrimento para o seu próprio bem, com esse pensamento que vai ser o único beneficiado, então não deve fazer isto, não deve agravar o seu sofrimento nessa situação. Por exemplo, autoflagelações, privações inúteis. Nós estamos vendo aqui o exemplo deste rapaz, arrastando uma cruz, uma maior dificuldade. É permitido agravar as próprias provas? Sim, quando se tem por objetivo o bem do próximo, a caridade, né? Nesse caso aqui, essa senhora, tadinha, está com sono, né? Está enfrentando aqui uma certa dificuldade, está renunciando o seu momento de dormir e tal. Isso é uma caridade. Quer dizer, ela está sacrificando a sua própria saúde. Nesse caso, é permitido sim agravar os nossos sofrimentos para ajudar alguém. Então vejamos aqui o exemplo que eu citei. Privação do sono para velar à cabeceira de um doente. Passar frio e fome para agasalhar e alimentar os outros. Combater o próprio orgulho. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.